canal. Estamos chegando com mais um vídeo para falar de futebol, 18ª rodada, resultados da rodada e também algumas notícias da rodada do final de semana do futebol brasileiro. Antes de continuar esse vídeo, dê aquele like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante. E também ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você recebe a notificação do vídeo em primeira mão. Vamos de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, resultados da rodada e também os 7 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro 2019. Resultados da rodada que começou, que teve algumas surpresas. Por exemplo, o Santos recebeu a equipe do Atlético Paranaense, a equipe do Atlético Paranaense com a equipe toda reserva, e ainda assim o Atlético Paranaense surpreendeu o alvinegro praiano na Vila Belmiro e conseguiu arrancar o empate jogando na Vila Belmiro, e ainda assim com um pênalti dado pelo VAR e pelo juiz da partida no finalzinho do jogo para o Santos. Pênalti muito duvidoso, pênalti polêmico, senão o Santos teria perdido, teria sido derrotado pelo placar de 1-0 jogando em casa. A equipe do Botafogo recebeu o Atlético Mineiro jogando no Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Engenhão, e conseguiu a vitória pelo placar de 2-1. Um placar já esperado, porque o Botafogo tem jogado bem quando joga em casa no Campeonato Brasileiro. CSA recebeu a equipe da Chapecoense no jogo que fechou a rodada às 7 da noite do domingo e também conseguiu a vitória, conseguiu impor os seus domínios e venceu por 2-0 o CSA e a Chape, que brigam na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a Chape o CSA chegou a 15 pontos no Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do Fluminense. O Cruzeiro recebeu a equipe do Grêmio de Porto Alegre, jogando em Minas Gerais, no Horto, e acabou sendo surpreendido e tomando uma sapecada, uma goleada por 4-0 para a equipe do Grêmio, que realmente jogou um grande futebol, chegou a goleada até com uma certa facilidade. A equipe do Corinthians recebeu o Ceará em casa, na Arena Itaquera, saiu vencendo pelo placar de 2-0 no primeiro tempo e conseguiu, no segundo tempo, jogando um futebol medíocre, um futebol muito pequeno realmente, o Corinthians foi surpreendido e acabou cedendo o empate em 2-2 com a equipe do Ceará. O Fortaleza recebeu a equipe do Fluminense jogando na Arena Castelão em Fortaleza e também foi surpreendido no finalzinho do jogo por 1-0 para a equipe do Fluminense. O Internacional de Porto Alegre recebeu a equipe do São Paulo e mesmo o Inter com o time quase todo reserva, aquele famoso misto quente, o Internacional venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. O São Paulo, que diz querer brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, nesse momento encontra-se em quinto lugar com 31 pontos, mas que realmente não vem jogando um futebol convincente para estar nas primeiras posições do campeonato. A equipe do Goiás recebeu o Palmeiras jogando no Serra Dourada, em Goiânia, e com a estreia do técnico Mano Menezes, o Palmeiras obteve êxito e venceu pelo placar de 2-1. O Palmeiras, que foi a 33 pontos na tabela, tem um jogo a menos, que jogará na noite de terça-feira contra a equipe do Fluminense, podendo chegar a 36 pontos, 3 a menos que o líder Flamengo. Em vencendo esse jogo, o Palmeiras pula para terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2019. Notícia das últimas horas, queda de braço entre Thiago Neves
E o técnico Rogério Ceni, que completou 5 jogos pela equipe do Cruzeiro, não vem tão bem assim o Rogério Ceni, mas há de se convir que é começo de trabalho. E uma declaração do jogador Thiago Neves no meio de semana, quando a equipe do Cruzeiro entrou com 3 jogadores que foram novidades na escalação do técnico Rogério Ceni. O Thiago Neves deu a seguinte declaração, de que realmente uma linha que vinha jogando há bastante tempo junto, uma linha, né, de jogadores que vão jogando há bastante tempo. 3 substituições é muito para um jogo de mata-mata, em que a equipe do Cruzeiro precisava do resultado. Muitos disseram que o Thiago Neves disse no calor do jogo e tal, mas o técnico Rogério Ceni aparentemente parece não ter gostado nada, tanto que no domingo, na entrevista após o jogo, após a goleada sofrida pela equipe do Cruzeiro por 4-1, ele indiretamente alfinetou o Thiago Neves ao dizer que se ele não tiver autonomia para mudar algumas coisas na equipe do Cruzeiro, ele pega o boné e dá no pé. Lógico que não foi com essas palavras, mas o Rogério Ceni deu a entender que se as coisas não mudarem e ele não tiver autonomia para trabalhar com os jogadores, para fazer substituições, se for o caso, tirando os jogadores medalhões e talvez colocando alguns jogadores novos, ele não permanecerá na equipe do Cruzeiro. O que você acha dessa queda de braço? Quem tem razão nesse episódio? Thiago Neves ou Rogério Ceni? Lembrando que o Rogério Ceni está em um começo de trabalho na equipe do Cruzeiro e o Thiago Neves é um jogador que já foi decisivo na equipe do Cruzeiro por muitas vezes. Na sua opinião, quem está com a razão? Gabigol vai embora. Como você pode ver no título do vídeo, né? Gabigol vai embora, mas na verdade é uma brincadeira que eu tenho feito com meus amigos. Eles dizem que o Gabigol não fica tempo no futebol brasileiro, porque ele veio para o Flamengo por empréstimo e agora o Flamengo tenta o contrato em definitivo e a compra desse jogador. E eu brinco com eles que o Gabigol vai embora da casa dele, morar na Gávea, porque realmente ele tem se dado muito bem na equipe do Flamengo. É inegável que é a melhor temporada da vida do Gabigol em número de gols na equipe do Flamengo. Mesmo ele indo muito bem no Santos no ano passado, a média de gol do Gabigol nessa temporada pelo Flamengo realmente é excepcional. O Gabigol que já chega a 29 gols na temporada, uma média realmente surpreendente. Em Campeonato Brasileiro já são 15 gols, né? Portanto, realmente o Gabigol vem muito bem. E eu sempre brinco com os meus amigos, o Gabigol vai embora da casa dele para a Gávea, em definitivo vai morar na Gávea. Mas, falando seriamente, o Flamengo tenta a contratação desse jogador. A Inter de Milão já subiu, né, o preço que havia estipulado inicialmente, que era o valor de 15 milhões de dólares. Hoje a pedida da Internacional é de 18 milhões de dólares, o Flamengo tenta aí 20 milhões, né? Mas o Flamengo tenta aí pagar 17, 18 milhões de dólares, tenta negociar com a Inter de Milão. Eu, se fosse, sinceramente, se fosse diretor técnico do Flamengo, se fosse um dirigente do Flamengo, eu com certeza, se tivesse dinheiro em caixa, pagaria para permanecer com o Gabigol, porque realmente esse jogador vem dando muito resultado dentro das 4 linhas. O que você acha? O Flamengo deve pagar essa quantia e ficar em definitivo com o Gabigol? O Gabigol realmente tem sido indispensável para a equipe do Flamengo? Dê sua opinião. Galera, um abraço. Se inscreva no meu canal, dê aquele like, porque isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo nos seus canais de WhatsApp, no Facebook. Me ajude na manutenção desse canal, que eu sempre vou estar trazendo notícias atualizadas do futebol brasileiro para você. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.